Graças e paz, igreja. Nós já temos sido abençoados, não é verdade? Bom louvar ao Senhor, e que bom que os desafios vêm para nós até em forma de louvor mesmo. Enquanto cantamos, somos desafiados. Enquanto cantamos, somos convidados a fazer petições como essa: dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Crie em mim, ó Deus, um coração puro. Um coração igual ao de Jesus. Há quem diga que é impossível, mas que Deus nos ilumine nessa noite, para a gente entender que Jesus não nos deixou tarefas impossíveis. Vamos entender à luz da sua palavra, vamos dar continuidade a essa série, e vamos continuar explicando e entendendo também que nós fazemos parte do mesmo corpo. Esse corpo, a gente tem que tomar alguns cuidados para que ele não adoeça, né? Nós dividimos a série, e você que nos acompanha domingo após domingo com os guias, você sabe, já percebeu essa divisão. Nós falamos sobre vida devocional. A série Igreja Saudável passa por vida devocional, vida restaurada e vida frutífera. Essa última fase, ou seja, a vida frutífera, nós começamos domingo passado, e o desafio para nós foi lembrar que nós fomos escolhidos, e escolhidos para frutificar. João capítulo 15, versículo 16: vocês não me escolheram, eu vos escolhi e os comissionei a irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda tudo o que vocês pedirem em meu nome. Nós fomos desafiados a lembrar isso. E hoje nós vamos falar de relacionamentos, e relacionamentos frutíferos. Nós somos escolhidos por Deus, e o Senhor nos capacitou para dar frutos. E Jesus continuou dizendo no capítulo 15, no versículo 8, ele disse: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E eu quero dizer para os irmãos hoje que amizades sinceras, duradouras e amizades influenciadoras também são frutos que permanecem. Vamos abrir a Bíblia. Convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 14, Efésios capítulo 4, do 14 em diante. Suporte o calor aí por mais alguns minutos. Preste bem atenção, acompanhe aí na sua versão, diz o texto: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor,
na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor que nos ilumine. Querido Deus, é só a Ti que nós pedimos sabedoria, porque não há outro que pode conceder isso de graça, Senhor, e na medida que de fato nós precisamos. Pedimos ao Senhor que nos discipline, a palavra é essa, que nos discipline pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? Que assim seja então. Meus amigos e irmãos, toda carta de Paulo é um tesouro, é uma riqueza, e não é só para ser lida. Toda carta de Paulo traz um equilíbrio entre teologia e vida. Teologia e vida. Por isso que eu tenho sido um dos críticos ferrenhos dos apenas ditos teólogos. Teólogo que não vive vida cristã, para mim, não tem muito sentido. Teólogo que quer matar os outros pela palavra e não tem exemplo de vida, para mim, não significa muita coisa. Se tem títulos, então só serve para ele. Aos meus olhos, não serve. Paulo equilibra teologia e vida. Paulo equilibra doutrina e deveres, obrigações. E essa carta não é diferente das outras cartas. Tem esse equilíbrio. E como tem? Os 3 primeiros capítulos dessa carta, você é desafiado a ler, fazer seus devocionais dessa carta. Os 3 primeiros capítulos falam de doutrina, as nossas riquezas em Cristo. E os 3 últimos capítulos falam dos nossos deveres, as nossas responsabilidades também em Cristo. E eu desafio você a ler e entender, e não só ler, procurar viver. Porque isso tem a ver com quem é cristão, com quem se converteu, com quem tem sede de Cristo, do conhecimento de Cristo.
com quem quer ser discípulo de Jesus. Leia, mergulhe nisso aqui, porque aqui tem doutrinas, são as riquezas, mas também tem obrigações. E se você é cristão, você quer ser discípulo, ou já se vê como um discípulo, você não pode fugir de obrigações. Como você não pode fugir das obrigações do seu lar, da sua família, você não pode fugir das obrigações do seu trabalho, não pode fugir sem consequências. Fugir até você pode, mas vai sofrer consequências, algumas mais pesadas do que outras. O escritor que eu gosto muito, chamado John Stott, já falecido, teólogo sim, mas discípulo de Jesus, ele diz que Paulo, ele avança nessa carta, quando escreve isso aqui, ele avança da dita nova sociedade para os novos padrões que essa sociedade vai ter que andar. Ele avança, ele puxa, ele sai puxando essa nova sociedade. Era uma sociedade moderna para os dias, mas Paulo não estava satisfeito com aquela igreja que surgiu naquele lugar e que porventura quisesse viver segundo a nova sociedade. Ele disse: não, eu vou puxar aqui esse povo para os padrões de Cristo. Então ele parte ali da exposição para a exortação. Paulo não fica só no púlpito, ele vai exortar um a um. Ele não puxa só para a doutrina, ele puxa para o dever de cada cristão, de cada membro daquela igreja. É como se ele dissesse assim: olha, veja bem o que Cristo fez por você, como Cristo se entregou, e diante disso, eis agora o que vocês têm que fazer para Cristo e por Cristo. É um desafio, são convites e mais convites, mas convites desafiadores, porque nós não podemos ser apenas ouvintes da palavra. Segundo Tiago, nós temos que ser o quê? Meia dúzia de irmãos que já leram o livro de Tiago disseram: nós não podemos ser apenas ouvintes, nós devemos ser praticantes. Porque não é só, ou não são apenas os crentes que esperam isso dos irmãos. O mundo espera que nós sejamos praticantes da palavra. Todos esperam que nós sejamos praticantes da palavra. E aí, como nós somos indivíduos racionais, sabe, o que nos guia, o que nos motiva a viver em harmonia, são os nossos relacionamentos. São os nossos relacionamentos, aqueles que nós mantemos no cotidiano. A sociedade como um todo, ela vive relacionamentos. Só que diferente daquilo que queremos compartilhar com os irmãos nessa noite, o que já é comum vermos na sociedade, no mundo moderno, é que as pessoas cultivam relacionamentos impróprios, ou relacionamentos por interesse. Há pessoas que se relacionam com outras somente escolhem, quero me relacionar somente com aqueles que poderão me ajudar ou poderão ser a solução para os meus problemas. Isso é puro interesse. E todo cristão tem que avaliar quais são os tipos de relacionamento que estão mantendo no presente. Porque o que nós estamos falando é de vida frutífera, dentro desse tema maior, igreja saudável. Uma igreja saudável é frutífera, inclusive e principalmente nos seus relacionamentos. Deus, ele nos fez com um propósito muito especial, muito excelente, um propósito maior do que nós mesmos. Por isso que é muito bom quando nós podemos ter um contato com um novo convertido, alguém que optou por entregar sua vida a Jesus, e motivá-lo e dizer a ele. E também quando um crente perde a alegria da sua salvação, é muito bom quando nós podemos chegar para ele e explicar o real sentido da sua criação.
O fato de ter sido escolhido por Deus não foi para viver de qualquer jeito. Deus nos escolhe e nos coloca dentro do seu reino com um propósito muito maior do que você possa imaginar. E o nosso papel dentro do corpo de Cristo é o que nos dá vitalidade, ou seja, é o que nos mantém vivo, é o que nos dá motivação para viver todos os dias, apesar desse mundo louco, apesar de mim mesmo. Entendendo o propósito, o meu propósito dentro do corpo de Cristo, eu vou viver plenamente todos os dias. Jesus batalhou por isso e até disse: olha, eu vim para que vocês tenham vida em abundância. E não são bens, não, o propósito de Deus ao nos escolher e nos trazer para o seu reino não foi para que a gente viva se acabando para construir patrimônio, se acabando para encher conta bancária, vivendo 28 horas por dia, porque 24 já não dá mais. Deus não nos chamou para isso. Deus não nos chamou também para inutilidade, ou para viver, como se diz por aí, na palavra mais baixa, na vagabundagem. Não. Deus nos coloca dentro do seu reino com uma ocupação, com um trabalho que nos traz e nos dá vida. Na carta que Paulo escreveu, ele está doutrinando a igreja com base naquilo que ele aprendeu sobre a vida cristã. O que foi que Paulo aprendeu sobre a vida cristã? Jesus ama relacionamentos. Ele deu a vida por isso. Jesus ama relacionamentos. Ele viveu intensamente isso. Agora ele passa a ensinar aquela comunidade que eles também devem viver dessa forma. Ele diz aqui, no texto que nós lemos, eu quero que os irmãos acompanhem comigo, nós lemos a partir do 14, deixe sua Bíblia aberta aí, porque nós vamos rever esses versículos. E ele diz no versículo 14, o primeiro que nós lemos: olha, eu vou ensinar vocês, eu vou aqui explicar para vocês. É um apelo que eu estou fazendo para a igreja, que à medida que você for aprendendo daquilo que eu estou te ensinando sobre Cristo, você cresça, aprenda e cresça, para que não seja mais como uma criança. E interessante, hoje eu tive a oportunidade de ir no primeiro encontro dos ex-funcionários da Riachuelo, uma iniciativa de alguns colaboradores lá. Foi muito bom para mim, foi muito bom rever pessoas que eu não via há muito tempo, pessoas lá que tinha mais de 20 anos que eu não via, e eu passei um tempo muito agradável lá. E foi ali no clube da Gespisa, né? O clube da Gespisa fica na Marechal Castelo Branco. E a Ingrid viu, eu estava com a Ingrid, ela viu do outro lado do clube aquelas floriculturas. E ela disse: papai, que tal se a gente for lá e comprar uma flor para a mamãe? Eu disse: que bela ideia, Ingrid, vamos lá. E ela já tinha feito amizade com uma meia dúzia de crianças que estavam por lá. E ela saiu: ei, vamos ali comprar uma flor para minha mãe. Aí veio aquela multidão de criança, né? Para quem atravessar nos dois sentidos da Marechal? Eu. Mas criança é assim, você estende a mão e diz: vambora, ela vai, não é? Paulo diz isso, que nós não podemos ser como crianças. Nós não podemos viver como crianças, que um chega, né? Aquele cantor Netinho, que fazia parte de um grupo de pagode, era apresentador de um programa, né, na TV. Ele era, se eu não me engano, o grupo de pagode era o Negritude Júnior. O que me chamou a atenção dele uma vez, ele foi convidado como apresentador para um programa de entrevistas. E aí perguntaram alguma coisa relacionada à religião e espiritualidade dele. Ele disse: não, toda sexta-feira eu tomo os meus banhos, aos domingos eu vou num culto, né? E eu faço minhas rezas e pago minhas penitências. Eu digo: chafurdou tudo, misturou tudo. Esse aí é uma criança
que estão disputando um braço, uma perna dele, estão levando ele para todo lado e ele vai. Ele bate no terreiro, ele bate num templo, ele bate num, né? E por aí vai. Hã? Pois é. Está uma confusão. Sabia que tem gente aqui desse jeito? É. Disseram para o senhor, foi pastor? Eu digo, não, a pessoa mesmo chegou para mim. Disse, pastor, sabe, eu estava ouvindo no rádio outro dia. Eu digo, estava, né, irmã? Estava. Inclusive eu vi também numa novela. Eu digo, viu, né, irmão? Viu, irmã? Vi. Aí vem aquela velha desculpa do crente, né? Eu não gosto muito de novela não, sabe? Mas assisto. Eu não gosto muito de disciplinar irmão, mas tem que disciplinar, eu disciplino, né? Paulo diz, igreja, não seja assim não. Não seja assim, porque Jesus Cristo não estava brincando. Jesus Cristo não estava brincando. A exortação de Paulo é para melhorar você. Eu preciso entender, de cara, tendo um encontro com esse tipo de exortação, eu fui feito com esse propósito maior do que eu mesmo, de compartilhar minha vida com outra pessoa, de influenciar a vida de outra pessoa. Agora eu preciso entender também, diante dessa confrontação, diante dessas exortações, que algumas coisas precisam mudar na minha vida, porque eu nunca vou ser capaz de viver a dinâmica dos relacionamentos frutíferos vivendo da mesma forma que eu vivia. Precisa haver melhoramento, precisa haver mudança, precisa haver transformação. E eu preciso, em nome de Jesus, que você preste muita atenção naquilo que eu estou falando. Por favor. As pessoas hoje, meus irmãos, elas desejam sempre ter o melhor amigo. Aí tenta, né? Não, esse aqui não presta, esse aqui não presta, esse aqui me decepcionou, esse aqui me decepcionou. Não, esse aqui não está no meu padrão, eu quero esse. Não, esse aqui não quero, tá? Sempre quer ter o melhor amigo, sempre quer ter o melhor namoro. Esse namorado não presta, esse outro não presta, esse outro não presta. O meu namorado tem que ser assim, a minha namorada tem que ser assim, tal, tem que falar 3 idiomas, tem que ser, né? Aí vai fazendo aquela seletiva. As pessoas hoje querem sempre ter o melhor esposo, a melhor esposa, o melhor casamento, o melhor emprego, e querem participar, querem ter a melhor igreja. E aí saem testando, né? Saem testando. Agora, é muito raro a gente ouvir alguém dizendo que quer ser uma pessoa melhor. Olha, eu queria ser o melhor amigo de alguém, uma pessoa mais sincera, uma pessoa mais dedicada. Eu quero ser um bom ouvinte. Não, você joga para fora, você joga para os outros. Eu quero que eles sejam, eu quero que eles ajam assim. Não é muito comum a gente ver pessoas empenhadas em mudanças pessoais para se tornar o melhor amigo, o melhor namorado, o melhor esposo ou esposa, o melhor funcionário, o melhor crente. Semana passada a gente travou uma discussão aqui, porque o irmão chegou para mim e disse: pastor, ninguém é santo, pastor. Eu digo: não, irmão, eu sou santo. Eu disse: não é, pastor, ninguém é santo, santo só Deus. Olha, não dá, no mundo que a gente vive é muito difícil, pastor, não dá para ser santo, pastor. Irmão, eu vou orar pela sua vida, irmão. Diante da sua afirmativa, eu fico imaginando as lutas que você está travando para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa verdadeira. Mas pastor, ninguém é santo. Pois é.
sede santo, como o nosso Pai, como o vosso Deus é santo. E eu continuo dizendo, Jesus não estava brincando. Mudanças pessoais, a gente só joga para fora, a gente só quer que o outro mude, nós não, eu não. Agora vem cá, quem foi que se converteu? Fui eu ou foi o outro? Quem se converteu? Foi você ou foi o outro? Quem foi que se converteu? Foi você ou foi seu esposo, sua esposa? Aí você se converte, a esposa ganha o marido para Cristo, né? Orou tanto, botou na caixinha e tudo lá de oração. Aí de repente o esposo se converte. Aí quando chega em casa, o primeiro presente que a esposa dá, diz assim: eu espero que tu agora mude. Você acha que o cara vai voltar para a igreja? Só por uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Eu espero que tu agora mude. Quem se converteu foi você. Hoje lá nesse encontro, interessante isso, meu Deus. Uma amiga, a gente estava numa roda de conversa, aí chegou mais uma lá. E aí perguntaram: fulano, tu tem visto fulano de tal? Porque trabalhavam junto no mesmo setor há 20 anos atrás. Ele disse: olha, eu tenho conversado muito com ele, mas não mudou muita coisa não. Eu disse: não mudou não, mudou não. Ele está viajando muito. Aí outro dia ele ligou para mim, depois de muitos anos que ele não falava comigo, ligou e disse: oi, tudo bom? Eu disse: tudo bom. Menino, o que é que tu tem feito? Eu disse: eu estou aqui no prego, o carro deu problema, dá para tu depositar bem um dinheiro na minha conta para me poder ajeitar o carro? Eu disse: não mudou muita coisa mesmo não. Há 20 anos atrás ele tinha essa mania feia, 20 anos depois, muito tempo sem falar com a pessoa, liga para dizer: dá para tu depositar aí um trocado na minha conta? Se eu quiser ter o melhor casamento, eu tenho que ser o melhor marido. Eu tenho que ser o melhor marido antes de esperar que a minha esposa seja a melhor esposa. Se eu quiser ter filhos que temam ao Senhor, então eu tenho que ser o melhor pai e não esperar que eles respondam à minha expectativa ou correspondam à minha expectativa. Se eu quiser ter uma comunidade que responda com alegria ao que eu falo, então eu tenho que ser o melhor. E se hoje aqui as pessoas param mais para ouvir as mensagens, é porque as pessoas que estão aqui, elas têm se esmerado mais, têm parado mais para se dedicar, para produzir essas mensagens, como nunca antes tinham feito. Isso é lógica, isso é certo. Tem que começar em mim. O que Paulo diz aqui é interessante, porque ele diz: olha, devemos abandonar a velha vida, devemos abandonar as velhas roupas, ou seja, despir as velhas roupas de uma velha vida. Está aí no versículo 22. Agora, sobre relacionamentos, deixa eu falar para vocês, o grande pregador desse século passado, e com certeza continua sua missão, Billy Graham. Ele disse o seguinte, me mandaram há algum tempo atrás uma foto do Billy Graham pelo WhatsApp, e com essa frase. Depois eu fui pesquisar para saber se ele disse isso mesmo, né? O WhatsApp não é muito bom a gente confiar. E o Billy Graham disse sim, que Deus, Ele está mais interessado no seu futuro e nos seus relacionamentos do que você mesmo está. Deus se preocupa mais com o seu futuro e com os seus relacionamentos do que você mesmo. Você, enquanto crente, enquanto exortado a viver de forma regrada, ainda vive de forma desregrada em muitos aspectos, e nem sequer pensa ou sonha com o futuro que te espera.
os gurus da administração, né? Os caras, os bonzão aí de motivacional, dessas palestras aí, tudo. Os caras que sabem mexer aí com o ânimo das pessoas, os bambambãs da administração, chegaram à conclusão, depois de muitas pesquisas, que aquelas pessoas que têm relacionamentos profundos, inclusive dentro da sua família, ou principalmente dentro de casa, essas pessoas, elas são mais efetivas no mercado de trabalho, são mais produtivas, são mais cheias de entusiasmo, porque elas conseguem formar equipes e conseguem trabalhar em equipes. Você já viu aquele, ou já ouviu, talvez até tenha dito aquele ditado, né? O costume de casa, vixe, não ouviram. O costume de casa se leva para a praça. Então você leva os costumes para o trabalho. Se forem maus costumes, ou se você for ruim de relacionamento, se você não gosta, se você é tímido nesse sentido, e timidez é pecado, a Bíblia diz isso, ou se você é egoísta, só pensa em você, por isso que você não quer relacionamentos, talvez explique o fato de você ser uma pessoa insuportável no ambiente de trabalho, ou da sua carteira está muito carimbada com vários trabalhos, porque você não consegue segurar. A administração é que está dizendo isso. Você é ruim de relacionamento, você vai ser ruim em todo lugar. Porque em todo lugar nesse mundo, meu querido, você vai topar ou vai depender de relacionamentos. Você vai precisar se relacionar. Relacionamentos só serão frutíferos se forem recíprocos. Para um traficante, o relacionamento que ele mantém é frutífero, dá muitos frutos, porque ele investe na vida daquela criança, daquele adolescente. Investe como você, pai e mãe, não investe na vida do seu filho, tempo, carinho, dedicação. Ele investe no relacionamento daquele gerente da boca, como você não investe no seu relacionamento de grupo pequeno, por exemplo. O cara que faz parte do teu grupo pequeno, que às vezes é teu vizinho e tu não visita, e o traficante visita o gerente da boca, porque aquilo ali, para ele, pode gerar frutos. O mundo está ensinando a igreja, o que é isso? Que loucura! Claro, isso é frutífero nessa instância, para ele lá, mas a gente sabe que isso é maléfico para o mundo. Agora imagine relacionamentos frutíferos dentro disso que você vive e que você chama de cristianismo. O poder de influenciar e de ser influenciado por pessoas que são discípulos de Jesus Cristo. Paulo diz que nós precisamos crescer em tudo naquele que é a cabeça, Jesus. Porque aí todo o corpo, ajustado, unido, ele cresce e edifica-se a si mesmo. Essa palavra, meus irmãos, ou o emprego desse verbo aqui, é o desafio para nós hoje. Um corpo ajustado e unido, ele cresce junto e edifica-se. Relacionamentos frutíferos no reino de Deus precisa de reciprocidade, ou seja, você recebe, mas agora você tem que passar adiante, você tem que comunicar também. O reino de Deus não é feito de sanguessugas, não é feito de sanguessugas, ele edifica-se mutuamente, ou seja, reciprocidade. E não vai haver relacionamento frutífero quando um só crente cresce e o outro não cresce. Não vai, é como num casamento. Tem casamento que acaba, sabe por quê? Porque só um cresce, o outro não cresce. E quando quer crescer é às custas do outro. Em possibilidades, em oportunidades. Marido e mulher têm que crescer juntos, porque senão como um vai auxiliar o outro, como um vai edificar o outro, como um vai exortar o outro, vai apoiar o outro, só um cresce e o outro fica. É como dizia um dos colaboradores
reunião de hoje lá, eu lembrei. Eu digo a palavra que a minha chefe sempre dizia para mim: eu aqui correndo e vocês se arrastando, como que a gente pode chegar em algum lugar? No corpo de Cristo aqui, no Renascença, pode acontecer isso. Aliás, acontece. Preste bem atenção. Essa tem sido uma queixa constante de alguns relacionamentos. Pastor, só eu leio. Pastor, só eu oro. Pastor, só eu quero ir. Ele não quer. Ela não quer. Só eu quero ir, ele não quer. Para mim é importante. Ele acha que não é importante. Ela acha que não serve. Só eu que tenho que pregar, só eu que tenho que dirigir, só eu que tenho que visitar. Ele e ela não quer. Como é que pode, gente? É uma casa cristã dividida. Existe isso? Você é o que você pensa. Vamos entender isso. Você já ouviu aquele ditado que é ligado aí à nutrição? Você é o que você come. Já ouviu isso? Esse aqui é o ditado da espiritualidade. Você é o que você pensa. Se quisermos relacionamentos frutíferos à maneira de Deus, nós precisamos entender, aprender e aplicar alguns princípios de Deus para a nossa vida. Deus, Ele quer chamar a sua igreja a essa reflexão sobre as posturas, a minha postura diante dos outros, a sua postura diante dos seus relacionamentos. Você não pode viver como você vivia antes. A gente escuta relatos: pastor, você sabe fulano de tal? É do jeito que é, porque nunca mudou, pastor. Eu conheço a vida daquela pessoa desde quando ela era descrente. Não mudou uma grama depois que se tornou crente. Continua faladeira, continua, sabe, dessas quebra-barraco, continua dessas que procura briga, confusão, sabe, ninguém suporta. Gente, é Deus chamando a atenção da sua igreja. O mundo, ele está procurando, sabe o que hoje? Essas ondas, essa igreja que trabalha o emocional, sabe? O emocional. Eu estou fazendo um apelo racional. Porque, como dizia John Stott, crer é também pensar. Inclusive virou o tema de um dos livros dele. Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, fecha os olhos e viaja na maionese. Foi isso que ele disse? Quem tem ouvidos para ouvir, levanta a mão aí e curte o som. Foi isso que ele disse? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não seja como criança. É um apelo racional. Esse é um culto racional. Pense, reflita. Paulo, ele exorta a igreja, e olha, não foi uma igreja qualquer. Preste atenção, a igreja que estava lá na cidade de Éfeso, ou naquela região, era uma igreja que, feita agora, claro, de pessoas que são novas criaturas, mas aquele povo herdou uma cultura de prostituição. A cidade de Éfeso é onde ficava o templo da deusa Diana. Aí eu desafio você a usar o teu Google depois, pesquisa lá, templo de Diana. Olha lá a história. Gente, aquilo ali era prostituição a céu aberto. Era, eu vou dizer o quê? Orgias a céu aberto, e uma coisa comum para eles. Aquele povo herdou uma cultura de prostituição, de mentira, de roubos e furtos. Era um grande centro, uma grande cidade. Herdou uma cultura de idolatria, de corrupção, de egoísmo, porque cada um só fazia o seu. Cada um só fazia o seu. É que nem um irmão que chegou aqui de outra denominação e disse assim: pastor, o que mais eu achei interessante aqui é porque aqui é diferente. Lá cada um só faz o seu. Aqui não. Aqui as pessoas parecem que se importam mesmo com a vida dos outros. Eu digo, glória a Deus que seja assim, glória a Deus que seja perceptível. Mas vamos baixar a guarda por quê agora? Aí eu fico pensando, o povo de Éfeso se converteu, mas ele trazia consigo um passado, uma herança maldita, bem parecida com a minha e com a sua.
Se eu fosse entregar o microfone agora, fazer a fila aqui e pedir para os irmãos contar suas experiências com prostituição, mentira, roubo, furto, idolatria, corrupção, egoísmo, a gente ia passar quantos dias aqui? Quem já não viveu essas experiências? E aí Paulo ele faz um apelo em amor, ele diz, olha, versículo 17, vocês ainda estão comigo aí? Versículo 17. Sabe como é que ele diz em amor? Não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Ou seja, vocês estavam lá, é verdade, mas agora vocês pertencem a Cristo. Gente, essa ideia de pensar inútil é uma característica de quem ainda não se converteu, ou de quem conheceu, é uma característica de quem não conheceu a Deus, ou é uma característica de quem conheceu a Deus, mas decidiu viver como os efésios viviam. Ou seja, eu escolhi viver da outra forma. Eu conheci o mundo, conheci a Deus, mas eu prefiro viver como eu vivia no mundo. Isso aí é a ideia de inutilidade de pensamento, pensamento inútil. O provérbio da inutilidade diz isso: você é o que você pensa. Agora quer ver um outro provérbio comigo? Abra aí, provérbio 23, versículo 7. Abra aí. Vai dar uma diferença na tradução se você estiver usando a NVI, se você estiver usando a linguagem de hoje, se você estiver usando a Almeida Revista atualizada, corrigida, revista e atualizada, sei lá. Vai dar uma diferençazinha, mas o sentido é o mesmo. A NVI vai dizer que o cara convida você para fazer um banquete, ele vai dizer coma à vontade, mas na verdade ele não está sendo verdadeiro, ele só está pensando nos gastos, não é? Nos gastos que ele teve com aquele banquete. Não está sendo verdadeiro, não está sendo sincero, ou seja, pensa de uma maneira totalmente diferente. Se você tem uma outra versão, talvez essa versão mais ortodoxa, ela vai dizer o seguinte, provérbio 23, versículo 7: o que o homem pensa no coração, na alma, assim ele é. Resumindo, você é o que você pensa. Você é o que você pensa. Eu quero dar um exemplo para vocês de um pensar inútil, de falta de crescimento. Leia aí, você está aí no provérbio, Provérbios capítulo 18. Um exemplo de um pensar inútil, de falta de crescimento. Isso ligado a relacionamento. Eu não fugi do nosso tema, tá bom? Provérbios capítulo 18, versículo 1. O que diz aí? Eu vou ler para você na Nova Versão Internacional. Diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra o que é sensato, ou contra a sensatez. Se você tem a linguagem de hoje, diz assim: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conselhos. Se você está usando uma versão Almeida Revista Atualizada, vai dizer o seguinte: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então o que eu aprendi com isso? O que eu posso concluir? Que o isolamento é uma atitude de rebeldia, é insurreição, é uma atitude burra, não é uma atitude muito bem pensada. Sabe por quê? Porque quem se isola, como diz a Bíblia, é rebelde e não se isola contra uma sabedoria qualquer. Ela se isola e se rebela contra a sabedoria de Deus. Então, isso é burrice. Você vai se rebelar contra a sabedoria de Deus? O que foi que restou para você? E é uma atitude egoísta. Quem se isola é um egoísta, porque ele se isola para buscar os seus próprios interesses.
Me perdoe se a gente coloca dessa forma, mas esse fato está na Bíblia e não tem outra aplicação a não ser essa. Não tem outra aplicação a não ser essa. Graças a Deus, porque essa não é a nossa realidade na maioria da igreja, no todo da igreja. Ainda que hajam pessoas que insistam em viver assim, fugindo dos relacionamentos, mantendo-se como um rebelde, mesmo sabendo que Deus criou você para se relacionar e para influenciar, para discipular e ser discipulado. Aí vem aquela justificativa, né? Não, as minhas amizades foram reduzidas. Eu resolvi reduzir meu ciclo de amizade porque eu estava cansado de muitas coisas. Eu digo interessante, né? E as pessoas que ficaram cansadas de você e que não se recusaram a se relacionar com você? Percebe? Convertido, transformado, redimido e ainda jogando para os outros. Eu reduzi meu ciclo de amizade porque eu não aguentava amar os outros. E você? Será que você é totalmente desejável? Será que a sua presença é totalmente desejável? Será que a sua amizade é 100% saudável? Vocês assistiram aquele filme O Náufrago? Não é um filme velho não. Aquele filme me deixa com claustrofobia. Eu assisto aquele filme, eu fico nervoso, porque só de pensar na ideia de ficar isolado numa ilha e tendo que ficar olhando para uma bola de vôlei gritando Wilson, Wilson, porque não tem ninguém para conversar, aquilo dá um nó nas tripas. É angustiante. Deus me criou para me relacionar. Eu preciso de pessoas me influenciando. Quero que você olhe o versículo 17 e 18. Preste atenção em algumas palavras que eu separei aqui. Versículo 17 e 18. Assim eu lhes digo e no Senhor insisto que não vivam mais. Efésios 4, 17 e 18. Não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos pensamentos. Essa é a primeira expressão. A outra expressão no versículo 18: eles estão obscurecidos no entendimento. Continua: separados da vida de Deus por causa da ignorância. Queridos, essas palavras estão relacionadas à minha maneira de viver. Inutilidade dos pensamentos, obscuridade no entendimento e ignorância. Agora vá para o versículo 20, versículo 21. O que é que Paulo diz? Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aprenderam de Cristo. Meus irmãos, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já comecei falando dele, John Stott. Eu posso aprender muita coisa a respeito de John Stott. Inclusive eu tenho alguns livros. Tem algumas pessoas que foram influenciadas por ele, que podem relatar nas suas biografias como era aquele homem. Mas infelizmente eu não posso mais aprender de John Stott. Não posso mais aprender dele, com ele. Por quê? Porque o Senhor já o chamou. Não posso mais. Eu posso aprender sobre ele. Mas Jesus está morto? Morreu? Morreu. Mas em glória ressurgiu e está à destra do Deus Pai. E Ele está na sua vida. Paulo diz que nós aprendemos de Cristo ainda hoje, queridos. Pastor, ele falou para os Efésios. Ele fala para você também. Hoje Jesus morreu e não ressurgiu. Você pode aprender de um Deus vivo, pode aprender com Ele. Se você só aprende sobre, você só está treinando para ser um bom cristão. Historiadores, guias turísticos, visite as terras santas,
Visite o Oriente Médio, visite as Terras Santas. Você vai contratar, vai pagar por um guia que sabe tudo a respeito da família de Jesus. Olha, aqui foi onde a mãe dele morou, né? Depois eles se mudaram daqui, compraram bem aqui, Jesus e tal. Ele vai te contar tudo sobre. Eu digo, que bom que você é um bom cristão. Ele, não senhor, eu sou judeu. Olha, faça aí um concurso de direito e vai estudar direito, e você vai ver alguns professores abrindo a Bíblia para poder explicar para vocês algumas coisas sobre a justiça de Deus. Professores, mestres, guias turísticos, todo mundo sabe sobre Jesus, sobre Deus. Mas você tem o privilégio de aprender com Ele. Jesus é o nosso maior exemplo ainda hoje, porque Ele se entregou por relacionamentos. Olha o 22, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados o quê? A despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Do mesmo jeito que ele falou para os romanos lá, capítulo 12. Vocês foram ensinados a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante. Olha, você foi criado para ser semelhante a Deus, em santidade, em justiça. Me diga uma coisa, o que acontece se você passar 3 dias com a mesma roupa? Hein? Você acha essa possibilidade possível na sua vida hoje? Ainda que a Águas de Teresina corte o fornecimento de água, você vai passar 3 dias com a mesma roupa, e não é sentado no sofá assistindo televisão, não, é fazendo todas as suas atividades. E aí você toma um banho, sabe, aquele banho gostoso assim de uma meia hora, porque 3 dias com a mesma roupa sem banho merece um banho de meia hora, certo? Aí você sai, e o que acontece quando você sai do banho e você veste a mesma roupa de 3 dias? Se você não se enxugou direito, eu já vou dizer o que vai acontecer. Vai criar um lodo, uma lama. O teto da sua casa vai ser visitado por algumas criaturas. Abra sua Bíblia em João capítulo 11. Paulo não tirou isso aqui de qualquer lugar não. Sabe de onde foi que ele tirou isso aqui? Esse negócio de se despir de roupa velha, vestir roupa nova. Abra aí, João capítulo 11. Abriu? Versículo 43. João 11, versículo 43. Jesus ressuscitou seu amigo Lázaro e ele disse assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Continua: o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E Jesus disse-lhes, ou seja, para a multidão, Jesus disse: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Paulo não tirou isso de qualquer lugar não, ele tirou isso desse exemplo de Jesus. Sabe qual foi a dica que Jesus disse? Tire as roupas que você vestia quando você estava morto. Se você ler um pouquinho mais o livro de Efésios, um pouquinho atrás, você vai ouvir Paulo dizendo: estávamos mortos. Estávamos mortos. Se Lázaro agora estava vivo, por que ele ia usar aquelas faixas? Por que ele ia usar aquela mortalha? Paulo diz: você não está mais morto, então tire as roupas, tire a mortalha e vista agora a roupa de quem está vivo. Você não pertence mais ao mundo dos mortos.
Agora pare, meu irmão, pare e pense. Que vestes de morto você precisa tirar hoje? Eu quero fazer uma pergunta aqui, sem demagogia, por favor. Quem tem convicção de que recebeu o Espírito Santo, que se converteu a Jesus, que realmente ouviu foi a voz de Cristo, que aprendeu de Cristo e aprende com Ele ainda hoje? Levanta a mão aí. Quem? Glória a Deus. Você pode dizer isso? Glória a Deus. Então troque as vestes imundas que porventura possa estar grudado em você. Troque as vestes que fazem com que você só peça. Troque as vestes que fazem com que você só exija, só deseje, só sugue. Troque aquelas vestes que fazem com que o seu líder seja cobrado, seja reclamado, seja apontado, criticado por você, mas você não o visita, não o apoia, não o motiva, não cuida dele, não ministra o que você aprendeu de Cristo na vida dele. Tire essas vestes, porque líderes estão entregando a sua liderança, dizendo que estão fazendo isso porque estão cansados dos seus liderados. Não tem compromisso, falta de compromisso. Pastor, eu estou entregando minha liderança porque eu não suporto mais aquele povo sem compromisso. Como assim sem compromisso? Como assim sem compromisso, se todos nós aprendemos de Cristo? Liderados não querem assumir liderança porque alegam que é muita responsabilidade e eles não querem pagar o preço. Como assim não querem pagar o preço? Se nós aprendemos de Jesus, se nós cantamos com lágrimas nos olhos: eis-me aqui, envia-me. Você sabe o que é que mais me deixa maravilhado com o crescimento de igreja? O que mais me deixa maravilhado com o crescimento de igreja é porque cresce a igreja, cresce a necessidade de cuidado. Cresce a necessidade de cuidado. E esse cuidado está longe de ser responsabilidade de um, de dois ou de três. Três eleitos pela igreja. É responsabilidade de todos. É Deus abrindo portas de serviço para dar um significado a essa tua vida monótona, essa tua vida materialista, essa tua vida de amizades seletas, pingadinhas. É a oportunidade para frutificar, é Deus colocando nas tuas mãos, porque o pastor não pode cuidar de todos, nem tampouco o líder pode se relacionar com todos, cuidando de todos. Agora eu pergunto para você: de quem você está cuidando? Quem você está ensinando? Antes de você responder, eu também vou perguntar: quem é que está cuidando de você? Quem é que está te ensinando? Será, meus irmãos, que a cura para os problemas da alma, será que a cura para essa depressão, para essa vontade de tirar a vida, está única e exclusivamente na visita do pastor? Será, meus irmãos? Porque se estiver, eu vou dizer para vocês, com uma igreja desse tamanho as pessoas vão morrer, e vão continuar morrendo, vão continuar definhando. Será que a cura não está num relacionamento verdadeiro, num relacionamento sincero, num relacionamento discipulador? Me responda. Eu costumo dizer que a escolha que muitos fazem em ter essa sua vida religiosa, que os traga apenas para uma reunião de 2 horas de duração, uma vez por semana, onde os caras entram de um jeito e saem do mesmo jeito, porque não teve que olhar no olho de ninguém, não teve que compartilhar nada da sua vida, é uma escolha muito cômoda, é uma escolha muito vazia, é uma escolha falsa, mentirosa, que nos confunde como aqueles lá que pagam suas penitências. Não, eu estou de boa com Deus, já fui lá na reunião de 2 horas, teve louvor e pregação. Jesus disse: meu Pai será glorificado quando vocês produzirem muitos frutos. Relacionamentos são frutos. Troque as suas vestes, porque, olha, eu ouvi na TV, essa semana mesmo,
O cara falando que ele era da religião evangélica não praticante, porque acho que o governo aí, Ministério da Educação, ou talvez uma instância, né, ligada à educação, sei lá, estadual, disse que agora é necessário o ensino religioso, né? E aí estavam entrevistando alguns alunos, aí entrevistou o cara disse: eu sou da religião evangélica não praticante. Eu disse assim: esse cara está morto. Esse cara está morto, ele está obscurecido no seu entendimento, porque essa religião não existe. Religião evangélica não praticante, não existe essa religião. Ser cristão é ter um desejo insaciável de dar frutos que permanecem, e isso passa por relacionamentos. Se Deus te ressuscitou espiritualmente, então troque suas vestes. Troque as vestes da impureza, troque as vestes da intriga, da inimizade, da discórdia, da desonestidade, do roubo, da prostituição, do adultério. Se você se converteu, renove a sua mente com as coisas de Deus. Não fique só exigindo, comece por você as mudanças. Tire essas vestes sujas. Busque o que agrada, o que glorifica a Deus. Porque eu vou continuar te perguntando, meus irmãos, se nós decidíssemos acabar com esse culto de domingo, seja sincero, se nós decidíssemos acabar com o culto de domingo, com essa reunião de 1h30, de 2 horas, como é que seria a tua vida cristã? Como é que seria? Qual o sentido da tua vida cristã? Eu te pergunto, qual seria a tua motivação para ser crente em Jesus depois disso? Eu te pergunto, como seria o teu discipulado, os teus relacionamentos? E eu vou te perguntar por último, a pergunta que você já respondeu no íntimo primeiro: quanto tempo você levaria para procurar outra igreja? Porque talvez no íntimo alguns dissessem: imediatamente eu ia procurar outra igreja. Por quê? Porque igreja sem culto de domingo não rola. E vida cristã, meus irmãos, e vida cristã, meus irmãos, e relacionamentos, meus irmãos. Eu quero encerrar te fazendo essa pergunta: quais são as escolhas que você tem feito? Quais são as escolhas que você tem feito? Será que você tem escolhido Deus? Tem um comentarista que eu gosto muito, Warren Wiersbe. Ele disse que um senhor procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor fizesse o meu casamento. Ele disse: pois traga a noiva, eu preciso conversar com ela, com os dois. Conte-me a história de vocês, eu não vou casar desconhecidos. E aquele homem disse: na verdade, pastor, nós já fomos casados há algum tempo, mas a nossa amargura nos separou. Hoje nós nos redescobrimos como pessoas mais tolerantes e gostaríamos de tentar novamente, acreditando que Deus pode reservar algo melhor para nós. A nossa amargura. O último texto, o último versículo que nós lemos diz: não entristeça o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Você é pai, o que acontece quando os seus filhos estão brigando? Você fica triste, não é? Quando os seus filhos não estão mais falando um com o outro, como é que você pensa que Deus age quando você se isola e não quer saber de relacionamento? Eu recebi a ligação de um irmão, Daniel Costa, cantor lá de Fortaleza. Ele me ligou e disse: cara, eu vou te mandar um contato de um cara daí de Teresina. Ele entrou em contato comigo e ele desabafou um monte de coisa. Eu não conheço esse cara. Eu disse: meu irmão, eu vou orar por você, mas eu vou mandar o teu contato para alguém. E me mandou o contato dele, e eu conheço o cara. Seminarista formado, vida cristã ou tempo de igreja do mesmo tanto que eu tenho. E o cara disse: pastor, me perdoe porque eu pequei. Eu tenho sido um destruidor de relacionamentos durante toda a minha vida. A minha vida cristã é uma farsa. Todas as igrejas por onde eu andei, eu causei discórdia, causei facções, dissensões, maledicência. A minha vida tem sido um fingimento. Eu não tenho como olhar para os meus filhos, para minha esposa. Eu quero viver, pastor. Eu quero me converter a Cristo.
Posso ir aí? Eu digo, não, fica por aí mesmo. Como assim, pastor? Eu digo, volte. Em cada igreja que você destruiu, ou que você falou mal da sua liderança, e corrija o que você fez, ainda dá tempo. Ele já foi em 3. Ele disse que na última, aí o pastor reuniu toda a igreja, toda a liderança, e debaixo de lágrimas, ele pediu perdão, e foi perdoado. Pessoas ficaram estarrecidas com o testemunho dele. Quais são as escolhas que você tem feito? Você tem escolhido ser amigo de Deus? Porque se você tem escolhido ser amigo de Deus, você precisa saber do que seu amigo gosta. E o seu amigo gosta de relacionamentos. Quer se relacionar com Deus? Você que ainda não declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer se relacionar com Ele? Faz um sinal aí. Entrega a tua vida para Ele, eu quero orar por você. Tem alguém aqui nessa noite? Você quer se relacionar com Deus? Quer tirar essa roupa suja que você está vestindo? Quer trocar por vestes novas? Tem alguém? É um convite que eu estou te fazendo. É um convite, eu não posso estender muito não. Igreja de Jesus, fica de pé. Quais são as escolhas que você tem feito? Jesus não estava brincando, Jesus não está brincando hoje também. No louvor que você dedica a Ele, que você canta, você diz: eis-me aqui, usa-me em tuas mãos. Deixe Jesus usar você. Deixa eu passar um exercício para você. Quer que Deus seja glorificado pelo fato de você dar muito fruto? Visita o teu líder essa semana. Vai atrás dele. Fala com ele. Diz para ele o quanto ele é importante. Diz para ele que você prestou atenção no cuidado. Se for preciso confessar, confessa. Eu só tenho pedido, eu só tenho sugado. Tenho ficado com raiva da igreja porque não tem me dado mais. Confessa. Mas visita, procura. Cuida do teu líder. Quer estender um pouco mais? Visita os teus amigos de grupo pequeno, os teus irmãos ali. Visita aqueles que não estão procurando mais o grupo pequeno, que não estão vindo mais. Aquele que você sentiu falta hoje à noite. Frutifica, irmão. Frutifica.